Então, meus amigos, essa questão número 1 é clássica. Ela se torna, sem dúvidas, uma questão desafio, porque ela vem trazendo para nós uma linguagem que fala em condição necessária, em condição suficiente, só consegue acertar de forma consciente essa questão quem sabe fazer a tradução desta linguagem, condição suficiente e condição necessária, para a estrutura condicional ou, conforme o caso, para a estrutura bicondicional. Portanto, antes de começar a leitura da questão em si, eu já vou adiantar aqui para vocês como é que se faz esta tradução, ok? Então, são três regrinhas. Se uma frase disser assim, que uma proposição simples P é condição, olha aí, suficiente para que, no lugar de P e que, nós temos proposições simples quaisquer, ok? Fique atento aqui para esta linguagem, ó. Se o P é condição suficiente para o que, como é que vamos traduzir esta frase? Ela vai ficar assim, ó. Aquilo que é condição suficiente, o P, será a primeira parte da estrutura condicional. Então, se ele disser assim, P é condição suficiente para que, como é que eu traduzo? Pela condicional, se P, então que. Muito bem. Agora, se por acaso a frase da questão do enunciado disser assim, proposição simples P é condição necessária para que. Vejam que no lugar de P e que temos proposições simples quaisquer, mas agora apareceu a linguagem condição necessária. Quando aparecer condição necessária, também teremos uma estrutura condicional e estrutura do se então. Só que agora, aquilo que é condição necessária ocupará a posição, olha aí, ó, do consequente da condicional, ou seja, a segunda parte da estrutura do se então. E o que vai ficar aqui no começo. Olha como é que se traduz então. P é condição necessária para quê? Se que, então P. Aquilo que é condição necessária ocupará a segunda posição da estrutura condicional. Ótimo, então grave isso. Quando a frase falar apenas em condição suficiente ou falar apenas em condição necessária, a tradução se faz para uma estrutura condicional, estrutura do se então. Mas se a frase da questão disser que P é, ao mesmo tempo, olha aí, condição suficiente e necessária para que, vejam que agora as duas condições surgiram simultaneamente. Ao mesmo tempo, ele está falando que uma proposição simples P é, de novo, ao mesmo tempo, condição suficiente e necessária para que, neste caso, a tradução se faz com a estrutura do se e somente se, estrutura bicondicional. E ainda tem uma observação aqui para vocês. Tanto faz nesta frase 3, se vier primeiro a condição suficiente ou se vier primeiro a condição necessária, dá no mesmo. Não tem diferença nenhuma, ok? Se estiverem presentes as duas condições ao mesmo tempo, você já sabe que vai traduzir esta frase
para a estrutura bicondicional, se e somente se. Ótimo, é este o conhecimento que você precisa para matar essa questão de estruturas lógicas. Vamos começar então aqui com a primeira frase. Vamos lá. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo. Vamos parar bem aqui. Olha qual foi a condição que apareceu aqui nessa primeira frase. Ó. Condição necessária. Aquilo que é condição necessária ocupará a segunda posição da estrutura condicional. Então vai ficar assim, ó. Se o duque sair do castelo, então o rei vai à caça. Escrevendo isso, transcrevendo de maneira bem o mais sucinta possível, nós diremos apenas isso, ó. Se duque, então rei. Ah, professor, olha aí, ó. O rei é condição necessária para o duque. Tá vendo aí? Fizemos a tradução da primeira frase. Agora, por que essa questão é um grande desafio? Porque aquela primeira partezinha bem ali, ó. Essa primeira partezinha bem aqui, vou grafar de verde, ó. O rei ir à caça, na primeira frase, ela aparece como condição necessária para o duque sair do castelo. Mas na sequência aparece um ir. Então voltamos para aquilo ali, ó. O rei ir à caça, agora vai ser o quê? Agora vai ser condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Ah, professor, então, aquele início da primeira frase, o rei ir à caça, na realidade, ele é o início de duas frases. Na primeira, ele aparece como condição necessária para o duque sair do castelo, e na segunda, ele aparece agora como condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. E aquilo que aparece, vamos lá, como condição suficiente, vai ocupar a primeira posição da estrutura condicional. Então vamos ter o seguinte, se o rei vai à caça, então a duquesa vai ao jardim. E colocando isso de maneira bem sucinta, nós teremos se rei, então duquesa. Duquesa com S, pelo amor de Deus, gente. Agora, voltando aqui para a leitura da questão. Bem daqui, ó. Por outro lado, o conde, apareceu um conde agora, o conde encontrar a princesa vamos lá, vou marcar aqui, ó. Ao mesmo tempo, gente, ó, ao mesmo tempo, condição necessária e suficiente. As duas condições apareceram ao mesmo tempo. Ah, então, conde é condição necessária e suficiente para o barão sorrir. Ah, então, professor, aqui apareceu primeiro condição necessária e depois apareceu suficiente. Faz diferença? Não, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Eu já havia dito aqui, ó, olha a setinha. Tanto faz se primeiro vem suficiente, depois necessária, ou vice-versa, dá no mesmo. Esta frase vai se transformar no quê? Vai se transformar na estrutura bicondicional do se somente se. Então teremos conde encontra a princesa, se e somente se o barão sorrir. Escrevendo isso de forma bem sucinta, nós diremos conde, se e somente se barão. Agora vem a mesma pegadinha, né, do começo da questão. Esta parte aqui, ó,
o conde encontrar a princesa, que aparece como sendo o começo da segunda frase, na verdade vai aparecer de novo, porque além de ser condição necessária e suficiente para o barão sorrir, ainda vai ser também condição necessária, apenas condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Então vamos retomar, ó. Vamos retomar. O conde encontrar a princesa agora vai ser condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Essa leitura estamos fazendo bem tranquilamente, minuciosamente, mas na hora da prova, você ali apressado, correndo contra o relógio, corre um risco de ter alguma dificuldade de interpretação. Mas aqui você está vendo claramente como é que está funcionando, tá certo? Vai ficar então assim, o conde é condição necessária para a duquesa. Aquilo que é condição necessária, vai ocupar a segunda posição da estrutura condicional. Então vai ficar assim, se duquesa, então conde. Vamos lá. Se duquesa, então conde. E aí, finalmente, nós vamos encontrar a última frase do enunciado, dizendo simplesmente que o barão não sorriu. Não, barão, proposição simples. Ótimo, professor, né? Quando aparece uma proposição simples, a gente agradece porque aqui está o ponto de partida da nossa resolução. Já aprendemos isso, já relembramos isso no primeiro encontro aqui do nosso evento. A proposição simples é um dos pontos de partida possíveis para questões de estruturas lógicas. Começamos por ele dizendo que, por ela, né, proposição simples, afirmando que ela é sempre verdadeira. Não, barão, verdade. Onde é que aparece o barão de novo? Bem aqui acima. Ora, se não barão é verdade, barão sozinho será o quê? Falso, professor. Agora estamos diante da estrutura da setinha de duas pontas, a bicondicional, se, somente se. Como é que funciona esse conectivo? Como se fosse um nó, amarrando as duas pontas da estrutura. Se o que está depois do nó é falso, o que está antes do nó também tem que ser falso. Conde, o conde é falso. Vamos lá, onde é que aparece o conde de novo? Logo aqui abaixo, professor. Então vamos apenas repetir a informação. Conde, falso. Conde, repete, falso. Olhando para essa penúltima frase, vemos uma seta simples, conectivo se, então, da estrutura condicional. Quem é que não pode aparecer? É a Vera Fischer. Se a Fischer já está no final, a Vera não pode aparecer aqui no começo. Se você colocasse aqui verdadeiro, apareceria a Vera Fischer, mas ela não pode aparecer. Então, duquesa, falso. Opa! Onde é que a duquesa aparece novamente? Logo aqui acima. Vamos apenas repetir a informação. Falso para a duquesa. Mais uma vez estamos diante da estrutura condicional, estrutura do se, então. A Vera Fischer não pode aparecer por aqui. Se a Fischer já está no final, a Vera não pode vir para o começo. Então, rei, falso. O rei aparece novamente aqui acima. Vamos repetir a informação. É falso. Aqui temos mais uma vez outra estrutura condicional, estrutura do se. Então, a Vera Fischer novamente não pode aparecer. Se a Fischer está no final, a Vera não pode vir para o começo. Do que? Falso. E com isso, terminamos de colocar todos os Vs e todos os Fs. E agora vamos nos concentrar
nas alternativas de resposta, temos que achar uma resposta que esteja de acordo com as nossas conclusões. A letra C diz assim: o rei não foi à caça. Vamos ver se está certo isso. É verdade que o rei foi à caça? Falso. Então a verdade é que o rei não foi à caça. A letra C, por enquanto, está certo. Aí ela diz: e, vamos ver o restante. O conde não encontrou a princesa. É verdade que o conde encontrou a princesa? É falso. Então a verdade é que o conde, de fato, não encontrou a princesa. A letra C está perfeitamente correta. Marquemos C de casa, resposta da questão número 1.